E aí pessoal, bem-vindos ao novo vídeo do canal depois de um bom tempo. Aqui quem fala é o Origens, como vocês estão me chamando agora nos comentários. Então, vamos começar esse ano de 2015, espero que tenham tido um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo, com Nikolai Orelov, um assassino criado pela Ubisoft. Só que ele é exclusivo para os quadrinhos, então bora lá. E avisando, tem spoilers no vídeo, então se você não jogou nenhum dos jogos, jogue antes que é bom, dá uma lembrada, é bom, a série é ótima, é uma das minhas preferidas de videogame, então bora lá. A primeira aparição de Nikolai Orelov aconteceu na revista Assassin's Creed The Fall, desenhada por volta de 2010 e 2011 por Cameron Stewart e Carl Kersh, dividida em 3 edições distintas, inicialmente publicadas pela Wildstorm Comics e mais tarde pela Ubi Workshop. A história, que consiste em 3 edições seguindo a vida do russo assassino Nikolai Orelov durante o final do século XIX e início dos anos 20, cujas memórias eram vistas pelo seu atual descendente, Daniel Cross. Em um tempo não especificado, 2 cientistas que trabalham na Abstergo Industries, em um laboratório preparado para inserir testes para a captura e descoberta de informações e aquisição ao departamento Animus, usam Cross para reviver as memórias do seu antepassado russo. A cena então é alterada para São Petersburgo, Rússia, em 1888, mostrando Nikolai Orelov em sua casa, onde vivia com sua parceira Anna. É revelado que Nikolai era atualmente membro da Narodiana Voyala. Alguma coisa assim, mais ou menos. Eu não sei russo, eu nunca usei. A filial russa da Ordem dos Assassinos. Origens, eu não tô entendendo nada. Olha, eu não sei o que é Abstergo, eu não sei o que é o Animus. Como é que eu vou conseguir assistir seu vídeo? Calma. Vamos falar agora da Abstergo primeiro. A indústria da Abstergo é uma empresa farmacêutica que é distribuidora de remédios em escala mundial. Eles empregaram Warren Vidic e Lucy Stillman, que são os sequestradores de Desmond nos jogos da saga. E também a companhia desenvolveu e investiu nas pesquisas sobre o Animus, que eventualmente levaram ao seu desenvolvimento. Na realidade, a empresa é pertencente ao grupo de Templários, o qual sequestram membros do clã quase extinto dos assassinos para reviver as lembranças de seus ancestrais, em busca dos pedaços do Éden e de um jeito exterminar os assassinos. Apesar da companhia ser considerada uma empresa que trabalha no campo da medicina e ciência, Dr. Vidic diz que seus avanços não compreendem somente os campos de ciência e medicina, mas também qualquer movimento progressivo no mundo em grande escala. E o Animus Origens? Olha, o Animus significa coração, alma ou mente em latim. É uma máquina de realidade virtual redescobrida e desenvolvida pelas indústrias Abstergo, que acessa as memórias embutidas do DNA da pessoa que a utilizam, chamadas de subjects, ou em português, cobaias, mas na tradução do jogo, sujeitos. E as projeta em 3 dimensões em uma tela externa, fazendo com que dessa forma se possa ter acesso a qualquer memória vivida pelo utilizador ou por seus antepassados. Uma história em quadrinhos intitulada Assassin's Creed The Chain, novamente seguindo a vida de Daniel Cross e Nikolai Orelov, foi lançado no verão de 2012. Assassin's Creed The Chain é um livro de 2012 em quadrinhos, uma sequela de Assassin's Creed The Fall e da conclusão da história de Nikolai Orelov. A Deluxe Edition de The Fall inclui 10 páginas extras que atuarão como um prólogo para The Chain. Considerando que The Fall foi publicada pela DC Wildstorm Comics como revistas em quadrinhos mensais, The Chain só está disponível para pré-encomenda através da Ubi Workshop. Em algum momento em 2002, Daniel Cross foi retirado do ônibus pelo seu novo médico ou médica, a Dra. Sung, que temia que a sua saúde estivesse em perigo se ficasse muito tempo ligado ao Animus. Daniel soube que ele era considerado um herói pela Abstergo Industries, por um evento que aconteceu na revista, que vocês podem ler ou vocês podem pedir que eu fale na história de Daniel, se vocês quiserem. Mas, mesmo assim, ele experimentou flashbacks traumáticos devido ao efeito sangramento. Ei, esperem um pouco. Antes que vocês perguntem o que é efeito sangramento, Origens, eu falo. O efeito sangramento é um sintoma causado pela exposição prolongada ao Animus. Lucy sugere que esse efeito é similar a certas formas de múltiplas personalidades e problemas com alucinações. Ele ocorre quando a memória de um antepassado dentro do DNA de uma pessoa se mistura com as memórias presentes vividas, causando assim alucinações e visitas às memórias de seus ancestrais sem necessidade do uso do Animus. Agora vamos falar um pouco de Nikolai. Nikolai Andreevich Orelov foi um membro da Irmandade dos Assassinos Russa durante o século XIX
no finalzinho, e o início do século XX, como já tinha dito. Nikolai foi notavelmente envolvido em eventos como o desastre do Terborg, a explosão de Tunguska e liderou a caça ao cetro imperial da família real russa. Nikolai foi responsável por vários eventos notórios durante sua carreira como um assassino. Em 1888, quando entarefado de assassinar o czar Alexandre III, a luta que se seguiu entre dois homens acidentalmente causou o desastre do Terborg. 20 anos mais tarde, em uma tentativa de recuperar o cetro imperial de uma instalação de Tunguska, o fracasso de Nikolai em adquirir o artefato a tempo resultou em enorme explosão, quando Nikolai manda um raio de eletricidade para ela, que foi mais tarde conhecido como o evento de Tunguska. Ele também é o bisavô de Daniel Cross, um indivíduo que quase acabou com a Ordem dos Assassinos, já dando uma dica do que ele vai fazer na HQ. E alguns de vocês devem estar se perguntando, sim, o que é a Ordem dos Assassinos? Ela realmente existiu? Tá, existiu. Durante 150 anos, entre os finais do século XI e a metade do século XIII, uma seita ismaelita minúscula no universo do Islã trouxe temor e por vezes pânico à região do Oriente Médio. Tratava-se da Ordem dos Assassinos, criada por Hassan ibn Sabah, que também era conhecido como o Velho da Montanha. Os seguidores da ordem caracterizavam-se pela entrega total à missão que lhes era atribuída por seus superiores e por não demonstrarem medo nenhum perante a morte que fatalmente os aguardava após terem praticado suas ações terroristas. Apesar de andarem uniformizados na fortaleza de Alamut com trajes brancos e um cordão vermelho enlaçando-lhes a cintura, cores que os Cavaleiros Templários irão adotar, como é no jogo, os Fadavis, os devotos, quando recebiam a missão, camuflavam-se. Preferiam misturar-se aos mendigos das cidades da Síria, da Mesopotâmia, do Egito e da Palestina para não despertarem atenção. Em meio à multidão urbana, eles eram adormecidos, levando uma vida comum, sem atrair suspeitas, até que um emissário lhes trazia a ordem para despertar e atacar. Geralmente, aproximavam-se de sua vítima em um número de 3. Se por um acaso 2 punhais fracassassem, haveria ainda um terceiro para completar o serviço. O lema adotado para a Ordem dos Assassinos era "Nada é verdade, tudo é permitido", ou "Nothing is truth, everything is permitted". La Shea Waka Umutlak Bel Kulun Munkin. These are the words spoken by our ancestors that lay at the heart of our creed. Where other men blindly follow the truth, remember, nothing is true. Where other men are limited by morality or law, remember, everything is permitted. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Nothing is true. Everything is permitted. It is time, Ezio. In this modern age, we are not so literal as our ancestors, but our seal is no less permanent. Are you ready to join us? I am. This only hurts for a while, brother. Like so many things. Benvenuto, Ezio. You are one of us now. Come, we have much to do. No universo adaptado pela Ubisoft em seus quadrinhos, explica que há muito tempo atrás existia uma civilização super desenvolvida que se chamava Raça Precursora, ou aqueles que vieram antes. E por precisarem de ajuda, por luxo ou por necessidade, criaram seres inteligentes chamados de Homo sapiens, feitos à sua própria imagem. Os humanos eram ajudantes obedientes, porém dóceis e inteligentes, e serviram a primeira civilização com fervor, adorando seus criadores como deuses. Por serem sábios e espertos, houveram várias discussões entre seus criadores. Uns defendiam que os humanos não podiam ser sábios e eles deveriam ser burros e ignorantes, servindo apenas como escravos. Outros defendiam que os humanos têm sim que ser sábios, pois o motivo de suas criações era ser duradouros e até substituir a raça precursora algum dia. Então, eles chegaram a um acordo,
criariam um objeto que pudesse controlar a mente dos humanos, se fosse preciso, e essas ferramentas foram chamadas de pedaços do Éden. Mas essa solução não acabou dando certo por causa de relações sexuais entre as duas raças, gerando filhos híbridos que eram imunes aos pedaços do Éden. Os primeiros humanos híbridos foram um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva, e por serem imunes aos pedaços do Éden, eles decidiram roubar um deles, a maçã do Éden. Isso enfureceu a primeira civilização, mas sua ira não foi maior que a dos humanos ao saberem que eram manipulados, gerando uma guerra de proporções astronômicas, e mesmo a primeira civilização possuindo os pedaços do Éden, os humanos estavam em maior número, e como a reprodução deles era mais rápida e as baixas da primeira civilização eram incalculáveis, os precursores foram sendo dizimados, mas a preocupação com a guerra cegou as duas raças. Uma iminente explosão solar estava para acontecer, e com ela viria uma grande destruição e a extinção de ambas as raças. Com medo do fim trágico, humanos e precursores se juntaram mais uma vez para achar a solução para o problema. Foram escolhidos os mais confiáveis daqueles que vieram antes para descobrir a melhor forma de parar essa catástrofe, e dentre eles estavam Juno, Júpiter e Minerva, que construíram 6 templos, onde seriam criadas algumas soluções para a catástrofe. E esse trio de deuses fica no Grande Templo, onde no jogo Assassin's Creed 3, Desmond morre. E nesse lugar eles escolhiam as melhores soluções, porém, Minerva descobre que Juno queria utilizar essas invenções não só para salvar o mundo, mas também para controlar a humanidade. Com isso, ela é presa e impedida de continuar suas pesquisas. 6 soluções promissoras foram descobertas e a partir delas, Minerva cria um pedestal chamado o Olho, que ao ser ativado, podia alterar todos os padrões de equações da existência, assim protegendo a Terra da explosão solar. Quando Minerva se prepara para ativar esse pedestal, ela é surpreendida, porque, de algum modo, Juno conseguiu alterar o pedestal para que, além de salvar o mundo, o pedestal a libertasse, caso seja ativado. Mas já era tarde demais para Minerva fazer alguma coisa, então ela prefere não ativá-lo para que Juno não fosse libertada, e por causa disso a catástrofe acontece e ela mata 99% da população humana e daqueles que vieram antes. The earth shook for days, the fires burned for weeks, and when the ash had settled, less than 10,000 of your kind still lived, and far fewer of ours. But we carried on, together, to rebuild, to renew. Listen, you must go there, to the place where we labored and lost. Take my words. Pass them from your head into your hands. That is how you will open the way. But be warned, much still remains in flux, and I do not know
how things will end, either in my time or yours. Mas nenhuma das duas raças entram em extinção. Eles quase entram, mas juntos eles reconstroem o mundo. Os humanos se reproduzem rapidamente, enquanto os que vieram antes iam se esvaindo ao longo do tempo. Apenas alguns deles sobreviveram, como Juno e Minerva. Sabendo que a catástrofe poderia acontecer de novo algum dia, Minerva decide implantar mensagens pelo mundo, essas que estariam presentes dentro de templos usados para achar soluções para a catástrofe. Como as mensagens que aparecem na Câmara do Vaticano em Assassin's Creed 2, está na tela, e o Coliseu de Roma em Assassin's Creed Brotherhood, que está na tela também, dentre outros. Os assassinos do universo da Ubisoft surgiram desde o início do que eu falei acima, sendo parte dos humanos híbridos que lutaram pela liberdade dos humanos e mesmo após a explosão solar e ao reacender da humanidade, continuaram com seus dogmas de proteger todos os seres livres e assassinar aqueles que ameaçam sua liberdade. Com o passar do tempo, esses dogmas foram mudando de acordo com o caminhar do mundo. Antes a liberdade, hoje a paz, a harmonia e a sabedoria são os dogmas dos assassinos. A ordem só foi se tornar relevante na Idade Média, mais ou menos na época das Cruzadas, e todos os protagonistas, Altair, Ezio, Connor, Edward, Shay e Arnaud, são tão habilidosos e possuem o sexto sentido, visão de águia, por serem descendentes dos humanos híbridos, e sua rixa com os Templários não começou na Idade Média. Começou há muito tempo atrás, mesmo ambos buscando a paz, possuindo diferentes meios de alcançá-la. Os assassinos pregavam o livre-arbítrio e os Templários o controle. Eu vejo em meus sonhos Ana. Ele chama-me pedindo-me para ajudá-lo, para salvá-lo da forca, e eu não posso. Nikolai sobre seus pesadelos. Orelov nasceu na segunda metade do século XIX. Seu pai, Andrei, imigrou para a Rússia e se tornou um membro da Narodiana Voyala, filial da Irmandade dos Assassinos. Ele decide recrutar Nikolai como um assassino, começando assim seu treinamento em uma idade jovem. Na Ordem dos Assassinos, Nikolai faz amizade com Alexander Ulyanov e seu irmão mais novo, que iria mais tarde adotar o nome de Vladimir Lenin. Para aqueles que faltaram a aula de história, bora lá. Vladimir Lenin foi um revolucionário e chefe do Estado russo, responsável em grande parte pela execução da Revolução Russa de 1917, líder do Partido Comunista e primeiro presidente do Conselho dos Comissários do Povo da União Soviética. E o que foi a Revolução Russa? A Revolução Russa, de 1917, foi uma série de eventos políticos na Rússia que, após a eliminação da autocracia russa e depois do governo provisório, Duma, resultou no estabelecimento do poder soviético sob o controle do Partido Bolchevique. O resultado desse processo foi a criação da União Soviética, que durou até 1991. No começo do século XX, a Rússia ainda era um país de economia atrasada e dependente da agricultura, pois 80% de sua economia estava concentrada no campo, produção de gêneros agrícolas. Agora voltando para a história de Nikolai. Em 20 de maio de 1887, Nikolai testemunha a execução de Alexander, que foi capturado durante a tentativa fracassada de assassinar o czar Alexandre III. À medida que a corda foi colocada em volta do pescoço de Alexander, ele aponta o dedo para Nikolai, o que significa que ele considera Nikolai o culpado por não resgatá-lo. Esse evento traumático causa pesadelos em Nikolai no ano seguinte. A Rússia em breve estará forte e livre do domínio imperial, um exemplo para o mundo. Mas temo que vou deixar nosso mestre de novo. Nikolai refletindo sobre sua missão na Crimeia. Nikolai invade um trem imperial em algum momento em 1888. Nikolai acorda depois de ter outro pesadelo sobre a morte de seu grande amigo Alexei Ulyanov. Ele confia a sua esposa Ana, que se sente profundamente responsável por sua morte. Ao que ela disse, Alex sabia dos riscos quando se juntou à Irmandade. Nikolai então menciona a ela que o mentor lhe tinha encarregado de assassinar o czar Alexandre III, um aliado da Ordem dos Templários, a fim de soltar a aderência dos Templários na região. Nikolai anda a cavalo na manhã seguinte perseguindo o trem imperial. Depois de se infiltrar, Nikolai mata vários e extorque informações de outros. Seguindo seu caminho para a carruagem real, Orelov fica chocado ao encontrar toda a família real, apesar de ter sido dito que apenas o czar estava a bordo. Em resposta, Alexandre III ataca-o por trás por ameaçar sua família, e os dois começam uma briga. No entanto, Nikolai consegue saquear Alexandre no rim direito, mas o czar não fica gravemente ferido.
Enquanto isso, no meio da luta, o trem que estava fora dos trilhos cai. Enquanto Nikolai se recupera do acidente, Alexandre III começa a bater em Orelov e insulta-o por tentar matar seus entes queridos. Após isso, Alexandre tira um pedaço do Éden de uma caixa entre os destroços e desafia o assassino a matá-lo, mas Nikolai é derrotado por Alexandre, que era superior a ele. Mas é poupado da morte quando os filhos do czar aparecem. Envergonhado, Nikolai foge para relatar seu fracasso à ordem. 20 anos após o desastre do trem, Anna, esposa de Nikolai, perde a criança que estava esperando, tornando Nikolai um homem amargo e cheio de raiva, o que chamou a atenção de seus irmãos. Ele era um homem gentil quando o conheci, anos atrás, antes de terem perdido a criança. Em 1908, os assassinos capturam um templário chamado Dolinsky, que foi torturado por Orelov, revelando o local do pedaço do Éden. Um dos dois assassinos que estavam presentes observou que os métodos de Nikolai foram extremamente cruéis, enquanto o outro respondeu que era porque Orelov havia perdido seu filho. Sob a ameaça de sua família, Dolinsky revelou a instalação que abrigava o pedaço do Éden, que foi localizada na Sibéria, para a qual Orelov e seus companheiros partem. De uma só vez, Nikolai e seus companheiros invadem o estabelecimento, matando todos os templários, e no momento em que Orelov chega ao topo, o pedaço do Éden é ativado por uma corrente elétrica. Em seguida, ele ouve vozes vindas do artefato. Naquele momento, a instalação é destruída, enquanto os assassinos ainda estavam dentro dela. Orelov provou ser o único sobrevivente, sendo encontrado com as roupas estragadas na beira da explosão, murmurando que sua equipe e que o pedaço do Éden foram destruídos. Logo depois disso, Nikolai volta para a casa de Anna, que o acolhe com um olhar de terror e tristeza. Alguns anos após esse evento, Nikolai e Anna conseguem ter outro filho, uma menina chamada Nadia. Tudo o que eu devia a meu pai e Alec foi pago. Hoje à noite nós começamos de novo. Nikolai sobre como iniciar uma nova vida com Anna. Algum tempo depois de tirar a farpa do cadáver de Rasputin, um antigo amigo da família real, Nikolai escolhe se aposentar e de repente corta seus laços com a Ordem dos Assassinos. Junto com sua filha Nadia, Nikolai e Anna cruzam as fronteiras da Rússia e embarcam em um navio rumo aos Estados Unidos. Algum tempo depois, Anna dá à luz a seu segundo filho, um menino com o nome de Inocente, mais ou menos assim. Em 1919, Nikolai e sua família estavam em um bar com outros imigrantes russos em Hartford, Connecticut, quando agentes do Federal Bureau of Investigation, ou FBI, invadem o prédio. Nikolai, Anna e Nadia e Inocente tentam fugir, mas Nikolai e Inocente são separados de sua família durante a tentativa de afastá-los. Anna e Nadia foram capturadas e posteriormente deportadas de volta para a Rússia. Durante 2 anos, ele tenta encontrar pistas de seu paradeiro, embora Nikolai só tenha conseguido descobrir que elas tinham sido transferidas para a Finlândia, um país em guerra com a Rússia. Depois de ouvir um boato de que alguns presos foram baleados por soldados finlandeses depois de terem atravessado a fronteira russa, e não ouvir nada que indicasse que Anna ou Nadia estavam vivas, Nikolai fica convencido de que elas tinham morrido. Nos anos que se seguiram, Nikolai viveu em reclusão com seu filho em uma cabana na floresta perto de Manchester. O sustento deles era um corte de madeira de árvores e a caça de animais selvagens da floresta. Em 1928, Nikolai foi perseguido por seu antigo irmão assassino Sergei, que foi enviado para recuperar Nikolai para o mentor. Depois de Sergei ameaçar a vida de Inocente, Nikolai o ataca e o estrangula até a morte. Nikolai então encontra um crachá do FBI no bolso de Sergei e percebe que mais assassinos viriam depois dele. Ao longo dos próximos dias, Nikolai começa a treinar Inocente em combate e discrição, na esperança de que eles possam estar bem preparados para o inevitável. A formação de Nikolai consistia em que ele mesmo ser o alvo da prática de Inocente, e sua aspereza resultou muitas vezes em Inocente sendo obrigado a dormir fora com uma refeição escassa sobre os seus fracassos. Um dia, quando Inocente foi capaz de dominar seu pai e segurou com a faca em sua garganta, Nikolai sabia que seu filho estava pronto e forte. Juntos, eles começariam a se preparar para o ataque que se aproximava. Quando os assassinos rastrearam Nikolai e Inocente em um acampamento improvisado na floresta, Nikolai mata rapidamente 3 assassinos, embora ele tivesse sido baleado na perna direita por um dos assassinos. Inocente sorrateiramente pula em cima do assassino por trás e o esfaqueia no pescoço, salvando a vida de seu pai. A partir daí, os dois passam a fugir para nenhum penhasco.
Nikolai é preparado para seguir seu filho e é baleado no pé esquerdo por um assassino, e com uma das pernas feridas, Nikolai é deixado à mercê do assassino. Tanto assassino. Segurando Nikolai pelos ombros, o assassino grita para Inocente e revela que sua irmã ainda está viva, apesar de Nikolai negar as acusações do assassino de novo e dizer para Inocente ser forte. Inocente atira em seu pai, matando ambos, Nikolai e o assassino, que estava segurando. Pega a lâmina oculta de seu pai e vai embora. Filho, gente boa esse, velho. Pô, ganha prêmio de melhor filho do ano. E essa foi a história de Nikolai Orelov. Esse vídeo foi muito difícil de fazer, gente. Obrigado por estarem assistindo. Se gostaram, clique no gostei, adicione aos favoritos. Não deixem de botar suas opiniões, se eu fiz alguma coisa errada, falei alguma coisa errada. Escrevam nos comentários, que é pra isso que serve. Pin, para o Dr. Pin também. E... sei lá, continuem sendo os melhores inscritos do mundo, que eu sei que vocês são. Valeu, falou e tchau! E eu esqueci de falar uma coisa. Uma coisa que eu queria falar antes de terminar o vídeo é que esse ano eu vou estar meio ocupado e tal. Então eu vou fazer assim. Eu vou preparar 6 vídeos, já contando com esse aqui. Estarão 6 vídeos prontos, esse que eu estou enviando agora pro YouTube, provavelmente. E mais 5. Porque esse ano eu não sei como vai ser minha agenda. Então eu vou preparar 3 vídeos esse mês, 3 vídeos no próximo mês. Vamos trabalhar assim. Caso eu não consiga, saia 2. Um não vai sair, eu prometo. 2 vídeos, se minha agenda tiver mais vaga, 4 vídeos por mês e tal. Pra deixar mais ou menos assim. Esses vídeos não estão prontos. Eu acho que vai ser, o próximo vai ser a Mulher Gato, do Histórias de Vilões. O Asa Noturna. Aí depois vem o Hulk, o Batman e o Flash. Espero que tenham gostado do vídeo de novo. E falou, valeu e tchau. Ei, pai. Sabe, é engraçado. Eu tenho essa lembrança de você. Uma que eu vivo ali lembrando. Eu sempre penso nela quando estou trabalhando ou pouco antes de dormir. Porque ela meio que me acalma, eu acho. Eu tinha 14 anos. Acho que você estava me ensinando a andar, sem fazer barulho. Lembra disso? Como perceber quanto barulho eu fazia ao me mover? Coisa simples, coisa que entendo agora. Mas naquele tempo, eu... tenho que te contar. Achei que você estava sendo cuzão. Então, você me disse que ia subir para o seu quarto, sentar de costas para a porta e ler um livro. E você queria que eu esperasse pelo menos 15 minutos e então me esgueirasse até lá e tocasse seu ombro sem você perceber. Eu até me lembro do livro que você estava lendo na hora, aquele do Capitão Johnson. E você me avisou que se me pegasse, teríamos que começar tudo de novo. E então você subiu as escadas e eu esperei. Esperei 4 horas antes de decidir andar. E mesmo assim, levei 20 minutos para chegar nas escadas. E mais 30 para subir elas. E então 10 para andar pelo corredor. E eu estava na porta e espiei no seu quarto. Eu estava esperando que você estivesse dormindo. Mas não. Não você. Você ainda estava lendo. E eu estava me cagando de medo. Mas 10 minutos depois, eu estava a 1,5 metro de você. E foi quando lembrei de colocar o pé no chão. E você hesitou. Hesitou. De leve. Eu pensei ter imaginado. Mas eu sabia que você me ouviu. E você não disse nada. Você apenas olhou para o relógio, pegou sua bebida, tomou um gole e continuou a ler. Mas eu sabia que tinha falhado. Mas você não disse nada. E eu não entendia por quê. Então eu avancei e encostei no seu ombro. E você se virou e... fantástico, você disse. E me pegou e me deu um abraço forte. E eu não disse nada. Mas pai, eu estava tão irritado. Eu queria gritar com você. Eu tinha falhado e
você sabia disso, mas você não disse nada. E eu fiquei bravo. Por semanas. Eu pensei que você estava sendo condescendente comigo. Pensei que talvez você tivesse decidido logo ali que eu nunca seria o homem que você esperava. Mas eu percebi alguns anos atrás que você olhar o seu relógio, essa foi antiga, não foi? Você me deixou vencer porque eu fui tão paciente. E eu acho que isso impressionou você. Sabe, talvez no momento você pensou que seria melhor ser meu pai que meu mentor. Eu não sei. Talvez para você os dois fossem a mesma coisa. De qualquer forma, estou feliz em saber que